Hoje eu espero que a aula seja bem divertida, né? Assim, principalmente para pessoas de relatividade geral. que gostam de relatividade geral. Várias coisas vão ser familiares. Bom, essa teoria toda que a gente está colocando aí, né? Os nomes um nome já chama muito a atenção, derivada covariante, né? Não é à toa, ela é realmente inspirada nas coisas da relatividade geral, nas técnicas, né, que o pessoal da relatividade geral usou. Né? Mas tanto a relatividade geral quanto as teorias de calibre, né, abelianas ou não abelianas, elas fazem uso, né, de uma técnica uma técnica matemática comum, que é a teoria de fibrados. Né? E a gente não vai falar aqui sobre a teoria de fibrados, porque é um curso. Aliás, esse é um curso que eu dou aqui também, mais uma propaganda, né? Em geral, depois do curso de métodos matemáticos, sempre no semestre seguinte eu dou um mini curso de introdução aos fibrados. Então, quem tiver curiosidade, né, pode procurar por esse curso aqui, que de vez em quando ele aparece. Né? Mas enfim, isso aí é mais para quem está interessado nos desenvolvimentos formais, etc. E tal. A gente não precisa saber a teoria de fibrados para entender a questão geométrica que está por trás aqui. Né? E tudo se resume ao seguinte, né? É um problema que o pessoal encontrou na própria relatividade geral. Né? Quando você tem, na relatividade, em geral, você tem, ao invés de você ter um espaço-tempo plano, né? Um espaço-tempo chamado de Minkowski, né? Euclidiano ou pseudo-euclidiano, ao invés de você ter isso na relatividade geral, você tem, em geral, o espaço-tempo como um espaço curvo. E, em geral, o requisito que você coloca sobre esse espaço-tempo é que ele seja uma variedade diferenciável. Né? Esse é um conceito também com as propagandas que a gente trabalha no curso de métodos matemáticos. Né? O conceito de variedade diferenciável. Variedade diferenciável é o espaço mais geral onde você consegue fazer cálculo diferencial integral. Certo? Você pode definir derivadas e definir integrais, inclusive. Né? Então não é à toa que você pede isso, né, dos espaços que pretendam desempenhar algum papel relevante fisicamente dentro da relatividade geral. Então, o ponto, né, de você ter uma variedade diferenciável, né, dentro da teoria das variedades diferenciáveis, você tem uma liberdade. Né? Tem que falar. Já que eu comecei a falar, tem que falar. Né? Vamos lá. Então, imagina um conjunto, né, que em geral a gente diz que tem que ser um espaço topológico, e quando vem ao caso, não tem da necessidade de a gente entrar em detalhes, né, sobre por que tem que ser um espaço topológico, mas a gente tem subconjuntos desse espaço, tá certo? Os quais unidos te dão o espaço inteiro. Né? Esses subconjuntos eles não são necessariamente estanques, né, como eu desenhei aqui, né? Mas eles podem ter interseções. Né? Cada ponto desse espaço, né, cada ponto desse espaço é mapeado num determinado aberto, num determinado subconjunto de Rn. Né? Cada ponto da variedade, chamado de P, aqui você tem um certo x, esse x é xn.
uma coordenatização dentro de uma variedade diferenciada. Né? Você claramente pode trocar de coordenatização à vontade. Né? O que interessa é o ponto P, especificamente do qual você está falando, e não as coordenadas que você está colocando sobre ele. Né? Quando você estiver numa região de interseção, em princípio você pode ter dois mapeamentos. Um que vem desse subconjunto aqui, o mapeamento definido, subconjunto a subconjunto. Então, um mapeamento daqui te leva num certo aberto, né, do Rn, chamando de x, e o outro te leva num outro aberto do Rn e te dá outras coordenadas, em princípio, que você pode chamar de y, certo? Então, um mesmo ponto pode ter mais de um conjunto de coordenadas. Né? E tudo funciona bem se a mudança de um sistema de coordenadas para o outro, de um conjunto de coordenadas para o outro, né, for o que nós chamamos de diffeomorfismo. Ou seja, for uma função suave, né? Suave quer dizer diferenciável de classe C infinito e inversível. Né? Assim como você tem y de x, você também pode ter facilmente x de y. Certo? Você pode ir e voltar nessa coordenatização. Então, isso é, grosseiramente, tem muito mais detalhes por aí, né? Uma variedade diferenciável. E devido a essa liberdade para colocar as coordenadas, né, dentro da tua variedade diferenciável, que vem praticamente da definição da variedade diferenciável, ela é um instrumento perfeito para você descrever uma situação em que você tem simetria por transformações gerais de coordenadas. Certo? Esse é exatamente o caso da relatividade geral. Né? A relatividade geral se baseia num sonho que o Einstein teve, né, que ele estava caindo. Isso é tudo lenda, né, tudo folclore. Né? Ou foi um sonho, ele caiu de verdade, isso eu não sei, não tem como afirmar. Né? Ele estava caindo e aí ele percebeu, ou durante o sonho, ou durante a queda real, ou durante a imagem que veio na cabeça dele, ele percebeu que enquanto ele estava caindo, né, ele não sentia o campo gravitacional. Né? Então ele pensou, o campo gravitacional ele pode estar dentro de um elevador, né, fechado, etc. E tal, ele estava lá na ausência do campo gravitacional. A queda do elevador cancelou a percepção dele do campo gravitacional. Ele pensou o seguinte, bom, será que eu poderia sempre fazer isso de alguma forma? Eu poderia sempre cancelar a existência do campo gravitacional simplesmente trocando de coordenadas, né? Trocando as coordenadas que eu estou utilizando, o sistema de coordenadas, e essa observação está na base, é a observação que levou ele a requerer que a teoria dele tivesse uma invariância por trocas arbitrárias de sistemas de coordenadas. O sistema de coordenadas não deveria fazer diferença, né? E levou ele a desenvolver a relatividade geral. Mas a observação crucial a teoria que ele está desenvolvendo é invariante perante trocas arbitrárias de sistemas de coordenadas, ou invariante por reparametrizações arbitrárias. Né? Isso aqui é uma parametrização. Né? Então, se você trocar de parametrização, você está fazendo uma reparametrização. Né? Muito legal. A ideia é muito legal, muito boa, né? Mas logo começam a aparecer as dificuldades, né? As dificuldades são as primeiras coisas que aparecem. É claro que a física é uma ciência que ela exige que você observe as variações das coisas e não apenas as coisas. Não adianta você simplesmente
descrever uma certa situação num certo instante do tempo T. Você tem que saber como que essa situação muda à medida que o tempo T passa. É nisso que a física está interessada, né? Você pode dar mais de uma descrição para um certo sistema físico num certo instante do tempo T. Por isso que a gente chama isso de coordenadas generalizadas, né? Porque não tem um único conjunto de coordenadas que tem que ser usado obrigatoriamente. Mas o que te interessa, seja qual for o conjunto de coordenadas que você estiver utilizando, você tem que poder prever a evolução do tempo dessas coisas. Ou as mudanças que vão acontecer de um ponto para o outro a tempo fixo, se for o caso, né? E objetos que a gente costuma estar interessado, né, nas suas mudanças são, por exemplo, vetores, tá certo? Vetores, né, eles são caras, né, que têm uma lei de transformação desse tipo de transformações gerais de coordenadas, né? As transformações de Lorentz são um caso especial, né? Quando você tem transformações lineares envolvendo x' e x', lambda mini, xi. Quando você calcula isso daqui, você tem lambda mini e veni, que foi o que nós vimos até agora. Você tem uma generalização disso, e é claro que isso que está aqui depende do ponto x, né? Porque você está imaginando que em cada ponto você tem a liberdade de escolher o seu sistema de coordenadas do jeito que você quiser, né? O que acontece com a derivada desse objeto que está aqui? Deixa eu ver se eu usei o índice certo aqui em cima. Essa derivada, ela se transforma já dessa maneira, né? Certo? Então, essa lei, esse primeiro termo que está aqui, vem da transformação do gradiente, certo? O gradiente se transforma desse jeito. E esse segundo termo é como a gente definiu, a transformação do vetor. O gradiente também é um vetor, só que covariante, né? Você agora pode entrar com esse d beta aqui e distribuir essa história, né? Você vai buscar dx beta, dx alfa, dx o beta, se ele conseguisse passar por cima desse cara, ele produzia exatamente uma lei de transformação conhecida, um tensor. Um tensor uma vez contravariante, uma vez covariante. Certo? Só que ele, como esse cara depende de x, você tem que levar em consideração esse termo. Então você tem mais um termo aqui. Que é um termo bem feio, né? Que você vê, esse termo está ausente da situação que a gente está falando de transformações de Lorentz, né? Transformações de Lorentz são lineares, a primeira derivada é uma matriz constante, a segunda derivada é zero. Isso aqui não existe a preocupação com esse tipo de termo numa transformação de Lorentz. Mas numa transformação geral de coordenadas, que é como a gente espera que a gente tem que lidar, né, com o que a gente tem que lidar, um termo como esse está presente. E você não tem uma característica tensorial para esse objeto. Não ter uma característica tensorial para esse objeto é um problema, porque você, em princípio, quer construir a sua teoria com tensores. Você usa os tensores para produzir escalares, e usa esses escalares para produzir uma lagrangiana, né?
sem objetos com características claras, vetoriais ou tensoriais em geral, fica muito difícil produzir escalares, certo? Esse é um objeto que não tem propriedades de transformação de um tensor. Esse primeiro termo corresponde exatamente às propriedades de transformação de um tensor. O segundo não. Tá certo? Como é que se resolve isso lá na relatividade? Né? Na relatividade, as coisas se resolvem fazendo o seguinte. Né? A gente dobra a aposta no problema. Né? A gente produz, define um objeto que também não se transforma como tensor. Né? Esse objeto costuma ser chamado de conexão. Né? Então, essa conexão ela tem essa lei de transformação aqui. Até aqui, esse objeto se transforma como um tensor, uma vez contravariante, duas vezes covariante. Né? Mas ele também tem termo não homogêneo. Né? Certo? Também tem o termo não homogêneo, que aparece aqui. Né? Esse termo não homogêneo, né, ele capta a variação do seu sistema de coordenadas do momento. Tá certo? Quer dizer, quando você tem um sistema de coordenadas único, está tudo certo. Agora, quando você tem um sistema de coordenadas que varia de ponto a ponto, esse termo vai aparecer, né, claramente aí, né, na história. E aí o que você faz com isso? Você troca o teu d alfa vmi, tua derivada original, do seu vetor, né, por uma derivada covariante, d alfa vmi, tá certo? E esse cara daqui você define como d alfa vmi menos alfa beta v beta. Certo? Então, uma conta bastante simples, né? Você botar linha em todo mundo aqui, certo? Substituir essa lei de transformação que a gente teve aqui, substituir essa lei de transformação do gama que a gente postulou como sendo essa, e a lei de transformação do vetor V original, e observar que agora esse objeto, que é alfa VB, ele sim se transforma como um tensor. Certo? Então, o que você está fazendo com uma história dessa é, no fundo, né, você vê, você está compensando justamente o termo que leva em consideração a variação do seu sistema de coordenadas. Está compensando esse termo, compensando com o auxílio de um conjunto novo de graus de liberdade, que são chamados de conexões. Certo? Conexão. Mas o que são as conexões? Uma pergunta com uma longa resposta. Né? Em princípio, são, assim, estritamente falando, são funções dos pontos da variedade. Né?
definidos ponto a ponto, né? Só que essas funções, apesar de terem índices, né, vetoriais, elas não se transformam como um vetor. Elas se transformam com essa lei que está aqui, que é uma lei que, na primeira vez que eu estudei relatividade geral, fiz uma pergunta parecida. Né? Essa lei é imposta para dar certo, para transformar um troço que não é um tensor numa coisa que é um tensor. É isso aí. Certo? Então você impõe essa lei de transformação que está aqui. Esse é o nosso ponto de vista. Né? O que é a conexão tem resposta na teoria dos fibrados. Aí sim. Né? Lá na teoria dos fibrados, você vai relacionar a conexão, né, com uma decomposição de campos vetoriais em parte vertical e parte horizontal. Né? A chamada parte vertical é uma parte que pertence ao espaço tangente à fibra, e a parte horizontal é uma parte que conecta vetores que têm componentes no espaço tangente, componentes em duas fibras distintas. Para você encontrar esse vetor, você tem que, em princípio, fazer uma conta envolvendo duas fibras distintas do fibrado. Então, é como se você fizesse em cada ponto você pegasse o espaço tangente e essa grande variedade que você está chamando de fibrado, e você fizesse uma decomposição. Essa decomposição é única em termos do espaço vertical, mas ela não é única em termos do espaço horizontal. E quando você fixa um tipo de decomposição, um tipo de espaço horizontal, o que você está fazendo é fixar a conexão. Essa é a resposta técnica, ininteligível, nesse momento. Né? Ininteligível, mas assim, só para a gente ter uma ideia do papel dessa coisa. Então, há um grau de arbitrariedade grande na conexão. Esse é um ponto importantíssimo. Né? Isso é usualmente dito da seguinte maneira. Por que eu não tenho esse problema no espaço plano? Porque eu posso sempre fazer um transporte paralelo de um vetor, de um ponto para outro vetor, de maneira não ambígua. Por quê? Porque o sistema de coordenadas pode ser escolhido sempre como sendo o mesmo, em todos os pontos, né, do meu espaço. Então eu posso pegar um vetor e transportar ele paralelamente a ele mesmo com o seguinte critério. Transporte paralelo significa manter os componentes dele iguais. Né? Num espaço curvo, como o sistema de coordenadas varia de ponto a ponto, isso não é possível, porque num ponto as componentes do vetor são de um jeito, o mesmo vetor colocado em outro ponto vai ter componentes diferentes, porque o sistema de coordenadas mudou. Tá certo? Então, quando você fala em conexão, você fala, eu estou definindo uma maneira de fazer transporte paralelo. Só que essa maneira de fazer transporte paralelo não é univocamente definida. Tem infinitas maneiras de você definir transporte paralelo. Quando você escolhe uma conexão, você está escolhendo uma dessas infinitas maneiras, tá certo? De fazer o transporte paralelo. Então, geometricamente é isso que está acontecendo. Você imagina que você tem um vetor em certo ponto x, tá certo? E você quer comparar, o campo vetorial, né? V de x. Mais Vx. Né? Você quer comparar V de x com V de x', né? Com dois pontos diferentes, né? Lá no espaço de Minkowski, você simplesmente trazia esses dois caras para cá, fazia a subtração, dividia por dx e pronto. É comparado. Né? Aqui não, porque você tem um espaço curvo. Então, trazer esse cara daqui para cá não é univocamente definido. Você precisa dizer como é que você vai fazer essa definição.
Né? Então, ao trazer esse cara daqui para cá, você vai modificar esse cara, como ser radicais. Você vai modificar esse cara para um vetil de x, né? E é de x'. Né? E é esse cara que está aqui, que é o transporte paralelo desse cara, desse ponto x para o ponto x', é esse cara aqui que você vai comparar com o v. É o vetil de x'. Certo? Então essa é a ideia. Né? Esse objeto, gama, né? Objeto não, que tem a lei de transformação não homogênea, tem infinitas possibilidades de você escolher. Lá na relatividade, você fixa esse gama em termos da métrica do teu espaço-tempo, usando uma condição, a condição de que a métrica seja sempre transportada paralelamente, tá certo? Quer dizer, a derivada covariante da métrica seja zero. Né? Se isso acontece, né, aí isso resulta numa condição que impõe uma expressão do gama em termos da métrica. Mas isso é uma condição a mais, chamada condição de compatibilidade com a métrica. Essa condição é conveniente, muito conveniente, mas não é necessária. Tanto que existem teorias onde essa condição não é utilizada. Né? Você tem o que você chama de teleparalelismo. Né? Você tem os graus de liberdade dinâmicos seus não são só a métrica, são a métrica e a conexão, tratados como indivíduos totalmente independentes. Certo? Então, essa é a situação lá na relatividade geral. Né? Vamos trazer essa discussão para a teoria de calibre. Certo? Essa é a ideia. Trazer essa discussão lá para a teoria de calibre. Observou, né? A gente podia pegar um cara que era um vetor, né, n-dimensional. Né? Aqui nós estamos nos restringindo a férmions, mas não tem problema nenhum fazer isso com campos escalares, complexos também. Né? E transformar esses caras dessa forma que está aqui. Foi isso que a gente fez da última vez, né? Vamos supor, aqui, J, isso aqui, J. Né? Isso aqui é uma matriz, né, que é exponencial de uma certa matriz. Esses tetas são parâmetros numéricos reais e os TAs são matrizes. Né? 20 anos de traço puro em geral, se você estiver falando do SUN. Né? Certo? Bom, a ideia, né, é que você possa fazer isso para qualquer X. Certo? Em todos os pontos X, em cada ponto X, você pode fazer. A sua teoria é invariante para uma mudança dependente do ponto X. Você vai, em cada ponto X, você vai escolher um elemento do SUN e vai fazer essa transformação. E a teoria não vai sentir a menor diferença. Dá para perceber o paralelo com a relatividade geral? Na relatividade geral, em cada ponto X, você pode escolher o seu sistema de coordenadas do jeito que você quiser e a teoria não vai sentir a menor diferença. Né? Mas você pode imaginar que
as suas coordenadas agora, elas são de dois tipos. Ou as coordenadas espaço-temporais, vamos supor que aqui você tem o M4, né, o espaço unipólice normal. Aqui você tem um certo ponto X, né, por exemplo, e em cima desse ponto X, você tem um espaço vetorial de todos os vetores n-dimensionais fermiônicos. Tá certo? Então, você tem um espaço V, aqui você tem o psi, tá certo? Que é naturalmente o psi de x. Esse vetor que está aqui é o que eu estou chamando de psi, diretamente. Né? O que você está fazendo, então, quando você faz uma transformação de calibre, uma transformação como essa? Você está, esse espaço vetorial tem uma base, né? Se você fizer uma transformação de calibre dessa no ponto X, o que você está fazendo exatamente é trocar de base, arbitrariamente. Né? Isso aqui é uma matriz. Agindo sobre os vetores base, vai levar em outro conjunto de vetores base. Essa é uma matriz inversível. Então, é uma matriz que leva bases em bases. Tá certo? Então, nesse ponto X, o que você faz quando você está trocando psi por psilinha, no fundo você está trocando a base que você está considerando do teu espaço vetorial. E está fazendo essa troca de maneira arbitrária. Certo? Não é preciso dizer que a gente quer, por razões, né, que a gente discorreu sobre elas, né, 2 aulas atrás, a gente quer que a nossa teoria seja invariante perante essa operação de troca de base. Tá certo? Para isso, eu tenho a mesma necessidade que eu tinha na relatividade geral. Eu preciso de pessoas que tenham leis de transformação covariantes também. Leis de transformação tão simples quanto essa. Tá certo? Mas isso não é verdade sempre. Né? Se eu calcular uma derivada desse psi, vamos supor, eu tenho um ponto x', aqui eu tenho psi x'. Né? Se eu quiser calcular uma derivada, eu tenho que subtrair esse cara desse cara, dividir por dx. Só que essa subtração, mais uma vez, não pode ser feita a galega, assim, né? Desse jeito. Por quê? Porque a base na qual esse cara aqui está expresso é totalmente diferente, em princípio, da base na qual esse cara está expresso. Então você tem que, de alguma maneira, compensar essa mudança de base, para você definir um objeto que se transforma covariantemente, né, de acordo com o que a gente espera. Então, tem um objeto simples. Com esse objeto simples eu construo escalares. Né? Com os escalares eu construo a Lagrangiana. Né? Então, se eu pegar o psi transformado, né, e calcular a derivada normal dele, né, pura e simplesmente, veja que aqui o x não se transforma. Quem se transforma é o psi, tá certo? Você está falando de mudanças de base no mesmo ponto x, certo? Então, isso aqui, ele vira
mesmo problema. Né? Eu tenho uma derivada do elemento que está transformando, fazendo a transformação. Né? E o que a gente faz? A gente faz uma coisa absolutamente similar ao que foi feito na relatividade geral. Né? A gente propõe uma derivada covariante. Né? Essa derivada covariante, ela vai ter como critério principal o critério de que você tenha um objeto que se transforme covariantemente por mudanças arbitrárias de base em cada ponto. Né? Então, a derivada covariante, dmi, né? Você vai definir, né? Com a diferença entre o psi do ponto x mais dx e o psi transportado paralelamente do ponto x para o ponto x mais dx. Tá certo? Essa que é a história. Como é que eu vou transportar paralelamente esse cara? Eu vou transportá-lo de maneira que essa derivada seja covariante, que ela se transforme do jeito que eu preciso. Tá certo? Então, colocado dessa maneira, né, os paralelos, né, com a relatividade geral estão explícitos. Né? Eu tenho que definir o campo psi til no ponto x mais dx de maneira que essa derivada seja considerada covariante. Como é que eu vou fazer isso? Os instrumentos que eu tenho na mão. Né? O psi til de x mais dx eu posso expandir inteiro, né? O psi til de x mais dmi psi til de x dxi. Né? Agora, o psi til de x você não transportou paralelamente, você manteve ele no mesmo ponto x, então ele é o próprio psi de x. Né? E esse dmi psi til é alguma coisa que eu não sei o que é. Né? Isso aqui vai ser proporcional a dxi, né? Esse incremento aqui no psi til de x mais dx. Então vamos chamar esse cara de lambda min. Né? Vou chamar esse cara assim. Né? Mas o tio não representa o que você mudou então? Não? O tio não representa aqui o vetor ponto. Representa. O psi til está calculado em x mais dx. Você mudou, né? Se dx é igual a zero, você não mudou. Mas aí o psi til de x pegou a psi x. Sim, no mesmo ponto, x. Essa mudança é porque houve uma mudança do ponto, do espaço-tempo. Tá certo? Não havendo essa mudança do ponto espaço-tempo, eu posso fazer derivada, né, de dois campos vetoriais, né, infinitesimalmente próximos no mesmo ponto. Isso não tem problema. Né? Então, se eu substituir agora isso aqui, né, aqui nessa expressão, vamos lembrar também que psi x mais dx, ele é psi de x mais dmi de psi dxi, certo? Então vamos substituir tanto psi de x mais dx quanto psi til de x mais dx aqui na derivada covariante. Isso aqui vai dar limite dxi igual a zero
aqui, os nossos psis se cancelam, né? E o resultado é que essa derivada do psi, ela vira delix menos lambda mi menos lambda mi. Certo? Bom, eu não sei quem é o psitil, eu escondi a minha ignorância aqui nesse lambda mi, tá certo? Só fiz isso, ali eu escondi a ignorância dele, né? Agora eu posso usar a coisa que eu estou ansioso para usar, que é que essa nova derivada que eu estou propondo vai ser um objeto covariante, vai ter uma transformação simples, tá certo? Então eu vou impor aqui que o delix linha seja exponencial de I delta PA delix, certo? Bom, agora a diferença é que eu sei quem é o delix, né? Em princípio, né? Então eu vou ter delix menos lambda mi exponencial de I delta PA delix menos exponencial de delta PA lambda mi. Né? E como psi é exponencial de delta PA psi, né? Aqui eu vou produzir dois termos, né? Exponencial de delta PA psi, delix mais delix exponencial de delta PA vezes psi menos um cara que eu quero saber o que é, que é o lambda mi. Né? E isso tem que ser igual a isso que está aqui. Conclusão, esse termo aqui, como antes, se cancela, né? E eu fico com lambda mi igual a exponencial de delta PA lambda mi mais dmi exponencial de delta PA psi. Certo? Então, eu não sei ainda quem é esse cara, esse lambda mi, né? Mas seja quem ele for, ele tem que se transformar desse jeito, senão a minha derivada não é covariante. E isso é o que eu quero. Eu quero produzir um objeto que tem uma propriedade de transformação simples perante essa transformação que eu suponho que seja de simetria do meu sistema. Né? Então aqui eu observo o seguinte, né? É bom que o meu lambda mi, né, de alguma maneira, seja proporcional ao psi. Né? Por quê? Suponha que você esteja numa situação que o lambda mi original seja zero. Né? Se você fizer uma mudança, né, de referencial, né, uma transformação, né, de calibre, você chega no lambda mi linha, que mesmo que o lambda mi original seja zero, você obtém um lambda mi linha que é diferente de zero. E esse lambda mi linha é proporcional ao psi. Então,
Mesmo no caso que o lambda mi seja zero, o lambda mi' vai ser proporcional ao psi. Isso te sugere que o lambda mi sempre deva ser proporcional ao psi. Tá certo? O zero é elevado por uma transformação de calibre sempre num cara proporcional ao psi. Certo? Então, aparece uma proposta aqui para o nosso lambda mi. Né? Lambda mi vai ser proporcional ao psi, sim. Eu vou colocar aqui a barra mi e uma constante arbitrária, o i, que a gente já antecipou, né, as razões desse I, né? A gente precisa que o cara tenha, como a gente está pensando num domínio quântico, né, a gente está pensando que ele tem que ter o mesmo tipo de propriedade que o DMI. Se o DMI é anti-hermitiano, você precisa do I ali para transformar esse cara num cara anti-hermitiano também, supondo que a barra I e o E são números reais. Uma função real em números reais. Tá certo? Observe também que esse lambda mi tem outra natureza, né? Vamos chamar assim, né? Lambda mi é uma matriz geral. Né? O mesmo argumento pode funcionar. Se você partir de um lambda mi igual a zero, você encontra o lambda mi sendo uma matriz multiplicando o psi. Tá certo? Então, esse A barra mi vai ter que ser, sobre a barra mi. Mesmo no caso do lambda mi igual a zero, esse A barra mi é uma matriz. Então, em geral, se você somar dois A barras mi, você tem que ter um resultado consistente. Você não pode ter o A barra mi sendo uma matriz em uma situação e sendo um número em outra situação. Né? Então, esse A barra mi você vai considerar como uma matriz em geral. Né? E aí, quando você substituir o lambda mi por isso aqui, a mudança que vai aparecer é que o lambda mi' vai envolver o psi', além do A barra mi', né? Ele vai envolver um psi', aqui, aí vai envolver psi aqui. Quando você trocar o psi' por psi aqui, você vai obter um exponencial de i θ TA vezes psi. Desculpa, melhor fazer. A explicação está longa demais. Né? Então, lambda mi' vai ser i é a barra mi, psi', que é e aí θ TA. O próximo é e aí θ TA lambda mi que é a barra de psi mais dmi exponencial de θ TA psi. Aqui nós temos psi multiplicando todo mundo. Vamos supor que o psi é absolutamente genérico, né? É um campo absolutamente genérico. Então essa relação tem que valer para qualquer psi, que significa que essas matrizes que estão aqui têm que coincidir. Você multiplica pela inversa dessa matriz, então, a direita, né? E divide por IE. Então você vai ter que a barra mi vai ser exponencial de θ TA, a barra mi exponencial de menos i θ TA mais 1 sobre IE dmi exponencial de θ TA exponencial de menos i θ TA. Certo? Então essa aqui foi exatamente a condição que a gente chegou na última aula. Né?
Portanto, a minha definição de transporte paralelo, certo? Vai significar, basicamente, que eu preciso compensar a minha derivada covariante, a minha derivada comum, com um termo a mais que tem aquela lei de transformação. Essa lei de transformação é não homogênea também, que nem a lei de transformação lá da condição da relatividade. Ela possui um termo aqui que é não homogêneo. Né? Esse amilinha é um cara que se transforma, né, por conjugação, como uma matriz deve ser transformada por conjugação. Então isso aqui é uma transformação completamente bem comportada e, por analogia, transformação por tensor, né? Mas ele possui um termo não homogêneo, ou seja, um termo que não depende do A barra ali, que aparece por aqui e vai compensar os termos que aparecem a mais na lei de transformação da derivada comum. Né? Certo? É claro que quando você está no eletromagnetismo, né, aí o teu vetor psi ele se torna só um campo psi, certo? E a transformação desse campo vira exponencial de beta psi, simplesmente. Esse cara aqui é um número complexo, certo? Uma fase complexa. Você pode seguir todos os passos aqui e simplesmente substituir ele cara lá, né? Você vai ver que o ali barra linha ele é igual ao ali exponencial de θ a mi exponencial de menos θ, né? Como aqui é uma matriz 1 por 1, essa matriz que representa o a mi também é uma matriz 1 por 1, ou seja, também é um número, né? E você tem 1 sobre i dmi exponencial de θ exponencial de menos θ. Né? Aqui, como isso aqui é um número também, esses caras comutam, né? Esse cara fica a mi menos i sobre e, dmi da exponencial de θ vai dar i dmi θ, né? Vezes a exponencial de θ, cancela com a exponencial de menos θ. Então, a nossa lei de transformação, no caso do eletromagnetismo, segue sendo essa, a que a gente já conhecia. Né? No caso em que você tem uma matriz, as coisas ficam mais complicadas. Né? Certo? Mas o eletromagnetismo segue sendo um caso particular disso aí. Tem uma conta que as pessoas fazem lá na relatividade especial, na relatividade geral, a gente tem todas as condições de repetir aqui também. Né? Você pode se perguntar o seguinte, qual é o traço indicador de você ter curvatura dentro de uma variedade diferenciada, dentro de um espaço curvo, né? Vamos dizer assim. Dentro do espaço curvo, se você pegar e transportar um vetor ao longo de um circuito fechado, não necessariamente você volta no mesmo vetor. Tá certo?
transportar paralelamente. Né? Você tem um vetor aqui, você sai transportando ele paralelamente aqui. E você chega nesse vetor aqui. Esse é o de início, esse é o de final. Se você chegar num vetor diferente daquele que você saiu, você tem uma forte indicação de que a sua variedade é curva, que é um espaço, a geometria dela não é uma geometria plana. Né? Essa coisa costuma ser feita fazendo um circuito fechado que seja padronizado, um paralelogramo. Né? Então você sai do ponto pega um vetor que está definido aqui no ponto A, transporta ele paralelamente para o ponto B, transporta ele, o resultado chegou aqui, transporta paralelamente para o ponto C, transporta paralelamente para o ponto D e volta para o ponto A. Tá certo? Você faz esse transporte por duas quantidades infinitesimais, dxmi e deltaxmi. Certo? Então, esse lado, né, desse retângulo, né, é dxmi, e esse lado que está aqui também é deltaxmi. Dxmi aqui, deltaxmi aqui, deltaxmi aqui. Né? E aí você faz a conta, né? Você pega um vetor que você tem aqui, transporta ele aqui paralelamente, compara com o vetor de saída, que você obteve no vetor de saída. Se você obtiver um resultado diferente de zero, esse resultado é uma expressão da curvatura do teu espaço. Tá certo? Então, vamos fazer isso para o que nós acabamos de descobrir, para a nossa teoria de calibre aí, né? Tá certo? Então, como é que é o transporte paralelo no vetor psi de x? Né? Vetor de x, psi de x, né? Em A, no ponto A, certo? Ele é transportado paralelamente até o ponto G da seguinte maneira. Ele vai virar um psi de x mais dx, que é igual, infinitesimalmente falando, ao psi de x mais dxi dmi psi. Certo? Esse é o transporte paralelo. Né? O transporte paralelo é feito através de uma derivada, né, em primeira ordem, que é uma derivada covariante. Certo? Então, esse vetor que a gente está obtendo, deixa eu escrever aqui embaixo. Sin de x mais dx está em B. Né? Tá certo? Vamos chamar ele de um certo psi B, né? Nosso psi B é o psi A mais trocar a notação aqui, desculpa. Vou botar delta ao invés de D. Eu vou mandar tanto o delta pequeno quanto o delta grande, vou mandar para zero no final. Né? Então, o psi no ponto B é o psi no ponto A. Vamos chamar esse psi no ponto A de psi A0, porque é o psi original que a gente começou a transportar paralelamente. A gente vai ter outro psi no ponto A, que é o psi que é o resultado dos transportes paralelos de todo mundo. Né? Então, psi B é o psi A0 mais
delta x mi dmi do psi a zero. Do ponto B eu vou para o ponto C, tá certo? Então, daqui eu vou ter o psi C, que é o psi B, mais delta x mi dmi do psi B, tá certo? Eu estou pegando agora o psi B e transportando até o ponto C, tá certo? O resultado disso vai ser psi A no ponto zero mais delta x mi dmi psi A no ponto zero. Esse é o psi B, esse é o psi B, mais delta x mi, né? Dmi psi A no ponto zero mais delta x mi dmi dmi psi A no ponto zero. Certo? Eu tenho dmi do psi B, né? Então, delta x mi dmi. Só que eu estou atuando com dmi justamente no termo a mais que eu obtive, né? Finalmente, eu vou do psi C do psi D. Essa derivada que você está usando é a que a gente definiu antes. Sim. Mas nesse caso eu não poderia usar só uma derivada. Não, porque eu estou supondo que eu estou fazendo um transporte paralelo de A até B. O transporte paralelo, ele é por definição feito com a derivada covariante. Tá certo? Pega isso aqui. Ó. Tem o psi em A. Para você obter o psi x mais delta x, né? Que é o psi em B, né? Você pega o psi de x e faz delta x mi dmi psi. Se você fizer o psi linha de x mais delta x, que é o psi por hipótese, transportado paralelamente, menos o psi de x dividido por delta x mi, isso dá por definição a derivada covariante. Então, infinitesimalmente falando, né, se delta x mi é infinitesimal, o transporte paralelo tem que ser descrito com a derivada covariante, não com a derivada normal. Tá certo? Então, aqui a gente transladou por delta x mi, aqui por delta x mi pequeno, aqui eu vou com menos delta x mi, eu estou transportando nesse sentido. Tá certo? E aqui eu vou com menos delta pequeno x mi. Tá certo? Aí eu vou obter os dois, é só seguir com esse procedimento interativo que a gente vai obter, vai ser o seguinte: eu vou obter um psi A, um psi no ponto A, só que agora, após ter sido transportado paralelamente pelo circuito inteiro, tá certo? Que é um psi anterior, no ponto zero, mais um cara que é proporcional a delta x mi, e vai aparecer o comutador de duas derivadas covariantes, atuando no psi A zero. Esse é o final da história. Então, você fez isso de A para B, fez isso de B para C, aí faz isso de C para D, trocando delta x mi por menos delta x mi, e faz isso de D para A, trocando delta x mi por menos delta x mi de novo. Você
ele vai obter vai ser isso aqui. Certo? Então, se esse negócio aqui for zero, tá certo? Se isso aqui fosse zero, você teria que o psi A1 era o psi A0 e a sua variedade não teria curvatura. Tá certo? Ou, né, esse espaço estranho, esquisito que a gente definiu aqui, né, que é o espaço-tempo com um espaço vetorial plugado em cada ponto, tá certo? Esse espaço estranho também não teria curvatura. Você poderia transportar paralelamente ao longo de uma curva fechada e não chegar a problema nenhum. Voltar para o mesmo vetor. Né? Só que, em geral, isso não acontece. Tá certo? Em geral, isso não acontece. Numa variedade diferenciável, lá você vai usar a derivada covariante. Né? Por exemplo, atuando sobre um vetor, você vai fazer essa conta que está aqui. O resultado na variedade, na relatividade geral, é você obter o tensor de curvatura. Certo? O resultado daquele comutador ali, na relatividade geral, é o tensor de curvatura. O tensor de Riemann. Aqui também é um tensor. Também é um objeto que é um tensor. Né? Vamos calcular esse cara. Né? Os nossos instrumentos aqui. Nossa derivada. Em geral, quando a gente calcula derivadas de comutadores de derivadas, a gente sempre põe uma função de teste f para calcular essas derivadas acima dela, e depois a gente elimina essa função no final. Né? Então, essa conta aqui vai dar o seguinte para a gente, vai dar primeiro, comutador de dmi com dni sobre f, isso é zero. Né? Mas depois eu tenho comutador de dni com menos IE a barra I mais menos, né? Menos IE a barra I, comutador de dni, certo? E finalmente eu tenho menos vezes f, né? Vamos abrir esse cara aqui, né? Isso fica menos IE dni a barra I f menos a barra I dni f. Barra I dnf menos dni da barra I vezes f. Mais menos e ao quadrado aqui eu vou ter dni a barra I vezes o f mais a barra I dni f. Se a barra I dnf vai cancelar com esse cara que está aqui. Então, a gente vai sobrar menos IE, eu posso colocar em evidência já, o dni a barra I. O f eu vou já guardar, porque ele está só multiplicando ali, né?
que esse termo está com sinal contrário aqui, ele vai cancelar mais uma vez esse primeiro termo, vai sobrar dmi a barra mi. Né? E finalmente sobra menos IE. Vezes o F. O resultado disso, né, é o que nós vamos chamar de menos IE F mini barra vezes o F. Certo? Portanto, o comutador de duas derivadas covariantes te dá um objeto, né, que ele desempenha papel análogo ao papel da curvatura lá na relatividade geral. Ele vai medir o quanto que um vetor deixa de coincidir com ele mesmo após o transporte paralelo ao longo de um circuito fechado. Certo? Aqui a gente escolheu um circuito fechado apropriado, né, para produzir isso. Né? Mas, em geral, esse é o objeto que tem características tensoriais, inclusive. Né? Você vê que dessa lei aqui, né, você tem dmi psi, né, é igual ao exponencial de I delta PA dmi psi. Né? Se você pegar o psi e escrever em termos do psilíneo, isso aqui vai ficar exponencial de I delta PA dmi exponencial de menos I delta PA psilíneo. Né? Conclusão, para psilíneo arbitrário, esses dois operadores aqui devem coincidir. Né? Então, essa derivada é uma derivada covariante. Certo? Ela se transforma como uma matriz deveria se transformar perante uma certa transformação, uma mudança de base. Né? Mudança de base age de um jeito num vetor e age por conjugação numa matriz. Né? Sempre assim. Né? Se o dmi' faz isso, você pode pensar que o f mini', né, barra, ele é 1 sobre IE, né, menos 1 sobre IE, comutador dmi por dmi, tudo lim, né? Isso vira menos 1 sobre IE, exponencial de I delta PA dmi exponencial de menos I delta PA exponencial de I delta PA dmi exponencial de menos I delta PA. E essas exponenciais elas podem cancelar a parte interna dentro do computador, né? Vira menos 1 sobre exponencial de I delta PA menos 1 sobre IE computador dmi exponencial de menos I delta PA, que é exponencial de I delta PA f dmi exponencial de menos I delta PA. Então esse f mini ele possui uma lei de transformação covariante também. Esse f mini barra está aparecendo. E ele tem que ser uma matriz, certo? Instantaneamente, eu posso chegar a um objeto que eu posso construir a partir do FMI que seja invariante de calibre, tá certo?
considerar isso aqui, ó, traço de F milibar, tá certo? Se eu tomar o mínimo desse cara que está aqui, né? Isso dá traço exponencial de ηA F milibar, exponencial de menos ηA. Estava aqui no meio e cancela de um para o outro. Né? E aqui, se você usar a propriedade cíclica do traço, isso daqui é F bar, exponencial de menos ηA, exponencial de ηA, que cancela esse cara. Então, isso dá traço de F milibar. Portanto, invariante de Kalina. Lá no caso 1, né, no caso do eletromagnetismo, né, o que acontece no eletromagnetismo? O F mili, né, esse objeto aqui, né, que a gente chamou de F mili, né, não vai ter esse comutador. Certo? Isso aqui, esse comutador está escrito aqui, porque isso aqui é uma matriz e aqui é outra matriz. Você não sabe se eles comutam ou não comutam, em princípio. Então você tem que manter o comutador aqui. Mas lá no caso do eletromagnetismo, o A barra Mi é um número. Então não tem sentido o comutador deles. O comutador deles é zero. Então o F mili se reduz a isso aqui. Dmi A barra Mi menos Dmi A barra Mi. Qual é a jogada desse cara que está aí? Né? Esse ou desse? Né? É que tanto um quanto o outro, eles vão envolver um termo, né? Que tem chamar assim ao quadrado, mais outras coisas, certo? Então, esse termo que está aqui é um termo quadrático no campo amigo, tá certo? Ele vai contribuir linearmente para as equações de movimento, tá certo? No caso lá das equações de Maxwell, a gente já viu que esse cara gera o lado sem fontes das equações de Maxwell, né? Divergente de E, né? E rotacional de B, né? Menos dEdt, né? De um lado, né? Do outro lado você tem ρ, que é a densidade de carga, e a corrente, que é 4πJ sobre C, né? Então, esse cara aí vai gerar aquele termo dmi de F mili, né? Esse pedaço aqui. Ou seja, ele vai gerar uma dinâmica para o campo eletromagnético e para os campos de Young-Mills também. Esses outros termos que eu não escrevi, que eu vou escrever daqui a pouquinho, eles são termos cúbicos ou quádruplos. Como é que você vê isso? Né? Se você pegar o F milibar, você vai ter produtos desses caras com esse, que vão dar termos cúbicos, e produtos desse cara com ele mesmo, que vão dar termos quádruplos. Certo? Portanto, nessa teoria de Young-Mills, você tem a possibilidade de você ter interação entre o equivalente aos fótons. Esses fótons interagem uns com os outros. Tá certo? Novidade tremenda em relação ao eletromagnetismo convencional. No eletromagnetismo convencional, um fóton não presta atenção no outro. Passa pelo outro como se não existisse. Impossível isso acontecer na teoria de Young-Mills.
né, onde você tem um grupo de calibre não abeliano. Tá certo? Então, esse termo aqui, F minibar, é o termo perfeito para você jogar no seu lagrangiano para obter dinâmica para o seu campo amigo, porque ele é quadrático nos campos amigo e ele é invariante de calibre. Eu preciso preservar a invariância de calibre. Eu não posso botar derivadas do amigo de qualquer jeito, senão eu estrago a invariância de calibre. Então, esse aqui é um jeito de eu colocar derivadas do amigo sem estragar a invariância de calibre. Certo? Tem um último comentário antes da gente escrever, né, essa lagrangiana completa. Essa matriz, a barra aqui, né, é possível mostrar de maneira completamente geral e isso requer teoria de fibrados, tá certo? Isso não é totalmente trivial de ser visto em qualquer circunstância, né? Para qualquer grupo, SUN, não é trivial de ser visto, mas é possível mostrar bem facilmente, né, que isso tem o status do teorema, isso daí, que a conexão, esse A barra ali, sempre pode ser escrito como um elemento da álgebra de Lie, certo? Ou seja, a MA é a Mi barra, a MA é. Ele é uma combinação linear dos geradores do grupo, tá certo? Isso aqui é um teorema. Se você pegar o seu grupo e fizer, por exemplo, um exemplo, que é o SU2, tá certo? Você pode verificar isso explicitamente. Pode verificar isso explicitamente. Ali no SU2 é fácil. No SU3 já não é tão fácil, mas eu não conheço ninguém que tenha mostrado explicitamente. E daí em diante pior ainda, né? Mas eu queria dizer para vocês, mostrar isso na teoria de fibrados é tranquilo, é simples, de fato, certo? Então, olha só que interessante, né? Eu ali de x, né? Significa, como os TAs são matrizes fixas, né? Que esses coeficientes têm que ser campos, tá certo? No caso do eletromagnetismo, a barra de x é uma linha de x, simplesmente, né? Mas no caso de uma teoria de calibre não abeliano, uma teoria desse tipo, você observa que você tem que introduzir tantos campos quantos são os geradores do grupo. Tá certo? SU2, 3 geradores, 3 fótons, entre aspas, né? SU3, 8 geradores, 8 fótons. SUN, n ao quadrado menos 1 geradores, n ao quadrado menos 1 fótons. SU2 e SU3 são importantíssimos, né? Porque lá no modelo padrão, você usa esses grupos para você montar o seu modelo, a sua teoria de calibre não abeliano. Você usa SU2, produto cartesiano por 1. Né?
Então lá você vai ter os 3 fótons, entre aspas, associados com SO2, mais um fóton associado com o 1. Né? Tudo entre aspas. Então, lá no modelo padrão, depois você faz aquelas contas de simetria, e essas 4 partículas viram 3 partículas com massa, são os bósons W+, W- e Z0, e mais um fóton, esse sem aspas mesmo, né? Que aparece lá, sem massa. Né? No SO3, ele é o grupo de calibre da cromodinâmica quântica. Né? E lá você tem 8 gluons que aparecem como consequência dessa simetria de calibre. Certo? E assim por diante. Né? Esses termos que estão aqui, por exemplo, né? Esse traço, se o AMI é assim, é só você substituir o AMI aqui, né? Você vai ver, ó, F bar Mi vai ser dmi AMA menos dmi AMA, e isso é A, né? Certo? Menos IE, comutador de AMI barra com AMI barra. Aqui, AMI barra é AMIA TA, vamos chamar de AMI-BTB, AMI-BTB, AMI-C, TC, de modo que esses AMI-A, AMI-B e AMI-C, eles saem e você vai ficar com comutador de TA com TB. Comutador de TA com TB é IFABC-TC. Né? Então, aqui você vai terminar com o termo que é FABC, AMB, AMC. Certo? Então, esse objeto que está aqui define um cara que você vai chamar de FMI-A. Certo? Mas o que é o FABC? Constante de estrutura. Né? Ela vem disso aqui. Certo? Vem disso. Para o eletromagnetismo é 0. Né? Porque só tem um gerador, que é a identidade, né? O número 1. Então, 1 comuta com 1, então a FABC tem que ser 0. Então, quando você escreve aquele cara que está lá, né? Você bota traço de FMI bar. FMI bar vai ser FMA, FMB, traço de PATB. Certo? Em geral, para um SON, esse negócio aqui é proporcional a delta AB, por uma certa constante lambda que depende da representação do SON que você está considerando. Depende da representação. Então, você costuma escrever o seguinte, que 1 sobre lambda, traço de FMI barra FMI é FMIA, FMIB, pura e simplesmente, FMIA, soma sobre A. Certo? E para você fazer uma coisa análoga ao eletromagnetismo, você multiplica esse cara em geral por menos 1/4. Vai ficar menos 1/4 de FMI, FMI. Isso implica você botar menos 1/4 ali. Né? Então, o termo que você vai adicionar à tua lagrangiana final, que é o L1 mais
L1 menos 1 sobre 4 lambda traço F mil bar, certo? E o L1, vamos lembrar do Lagrangiano de Dirac, tomar essa como paradigma, né? Ele vai ser I sobre 2 psi barra d de psi menos d de psi barra vezes gama mina mais o termo de corrente, né, que vai ser menos E, psi barra, gama mi, a mi barra psi, o a mi barra já vou usar uma minha TA, então eu vou botar o TA aqui, psi, a mi A, tá certo? Menos 1 sobre 4 lambda, traço não, menos 1 quarto, F mil A, certo? Então essa é a nossa lagrangiana final, tá certo? Essa lagrangiana, a gente pode procurar as equações de movimento dela, né? A equação de movimento, né? Elas vão ser I gama mi menos MC igual a zero. É a nova equação de Dirac, só que não abeliana no princípio, tá certo? Aqui psi volta a ser um vetor n-dimensional, aqui esse cara é uma matriz também, assim por diante, né? E as novas equações de Maxwell, dmi AB é mini B igual a E J A, onde esse J A é psi barra gama mi TA psi. Essa daqui é a corrente de Noether, que é conservada covariantemente. E essa derivada dmi AB é quando a gente na verdade eu tenho que botar uma outra letra aqui, para uma derivada um pouquinho diferente. Essa derivada dmi, ela, vamos ver aqui, vamos lá, posso errar por um sinal, né? Essa dmi AB, ela é delta AB, dmi, menos E, ABC, ABC, certo? Mais uma vez, isso aí tudo se resume às equações de Maxwell com, no caso do eletromagnetismo, TA igual a 1. Né? Então fica psi barra gama mi psi, do jeito que está. Aí você tem, do outro lado das equações de Maxwell, você tem uma corrente que é função dos graus de liberdade dinâmica desse sistema. Certo? Uma novidade isso. Corrente era uma coisa arbitrária que você colocava lá.
Você só pedia que ela fosse conservada, que BMI e JMI fosse zero. Né? Mas fora isso, ela era arbitrária. Agora não. Agora essa corrente é conservada em função da simetria de fase global do seu sistema. E ela aparece aqui alimentando as equações de Maxwell. Só que veja, como ela é função do psi, né? Ela é função do psi, ela tem que ser determinada resolvendo essa equação que está aqui. E essa equação envolve o amigo. Então você tem um problema não linear, extremamente não linear e acoplado. Tá certo? Então, o eletromagnetismo ficou muito mais complicado do que ele era antes. E as teorias de calibre abeliano, não abelianas, mais ainda. Muito mais do que o eletromagnetismo. É preciso observar aqui que porque esse termo que está aqui, por exemplo, né, que a gente colocou no Lagrangiano, né, como eu disse antes, né, faz ele aqui ao quadrado, né, esse cara vezes esse cara. Tem um primeiro termo que vai ser esse cara ao quadrado, que vai ser exatamente a mesma N cópias, né, do eletromagnetismo normal. Depois tem o produto desse com esse, depois tem o produto desse com esse. Quanticamente falando, né, essa teoria não abeliana, ela vai gerar interações de 3 fótons, entre aspas, entre si, e de 4 fótons, entre aspas também, entre si. Tá certo? Então agora os fótons dessa teoria não se ignoram mais. Eles não passam um pelo outro como se os outros não existissem. Certo? Eles persistem. Tomam conhecimento um do outro. Complicam a dinâmica tremendamente. Tá certo? Ok? Mas isso é mais no regime de alta energia. Não, isso também é no regime de baixas energias, só que em curto alcance. Né? Curto alcance. Por exemplo, no caso da cromodinâmica, os gluons, eles estão lá o tempo inteiro. Entende? Eles estão sendo responsáveis pela manutenção da estrutura, por exemplo, dos prótons e dos nêutrons. Um próton é formado por 3 quarks. Esses quarks interagem trocando gluons entre si. Então, o que você vai descobrir, né, vamos dizer assim, sobre a estrutura dessa interação é no regime de altas energias, onde você tem possibilidade de investigar isso. Mas essa interação ela é responsável pela estrutura do próton. Portanto, ela se manifesta em baixas energias. Energias do nível da física nuclear. Entende? Se você não tivesse essa interação, você não saberia explicar a estrutura do próton hoje. Vamos dizer, como é que você tem acesso aos detalhes dessa interação? Em altas energias é uma pista. Mesmo assim, tem muitas sutilezas aí para falar em altas energias primeiro. Né? Mas aonde essa interação é relevante? Em baixas e em altas energias. O modelo padrão, por exemplo, envolve interações entre bóson W+, W-, Z0, fóton, né? Que são interações desde das interações fracas, né? Decaimento beta, né? Por exemplo, até as altas energias mesmo, que é o que estão sendo testadas hoje. Né? As altas energias, o papel delas é conseguir te dar detalhes dessa interação, investigá-las em distâncias muito curtas. Né? Por isso você pode falar em altas energias. Mas do ponto de vista prático da nossa vida,
para a gente entender o que é um próton, para a gente entender o que é um nêutron, né? Para a gente entender o decaimento beta profundamente, a gente precisa dessas teorias. O decaimento beta é fundamental para a radioatividade, né? Sem decaimento beta, Marie Curie não teria morrido, né? Piada de mau gosto, né? Fazer o quê? Professor sem noção acaba saindo piada de mau gosto, né? Mas enfim, o decaimento beta é uma das principais fontes da radioatividade, né? Quer dizer, onde um nêutron ele se transforma dentro do núcleo atômico, se transforma em próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron, né? E esse decaimento ele acontece por meio da interação fraca. Né? A interação fraca é explicada por uma teoria de calibre não abeliano, que é o modelo padrão. Não tem outra teoria para a interação fraca hoje. Tem algumas teorias efetivas, a teoria de Fermi, que foi de 1954 e tal, mas ela tem limitações conhecidas. Certo, galera? Bom, em princípio, o curso poderia terminar por aqui, né? Mas tem mais uma cereja do bolo, né, que é importante, que é interessante, que eu gostaria de propor para vocês, né, também. Eu sei que as pessoas estão viajando agora em dezembro, né? E aí eu queria saber, em princípio, como são só vocês duas que estão aqui, vocês duas é que vão mandar na data de retorno do curso para a gente fazer mais essas duas aulas. Em 2 aulas eu termino com essas coisas. Aí vocês vão me dizer quando é que vocês voltam, isso pode ser janeiro, pode ser fevereiro, o que for mais conveniente para vocês. Para você também, Tiago. Você é fundamental aqui também. Continua gravando ou já? Oi? Continua gravando ou já? Acho que é melhor deixar gravando isso. Tá bom. Para a gente ficar com isso registrado para os outros ouvirem também. Tá legal. Certo? Tu já tentou passar de quanto? É quanto de 27 de janeiro. Vamos fazer em fevereiro, então. Sim. No início de fevereiro. O problema é só que o início de fevereiro e a festa. A gente ainda não tem nem horário. Mas tem data? Qual é? Início de fevereiro. Quando é que é a festa? Deixa eu achar. A gente pode fazer depois daí a festa também. São só 2 aulas, uma semana a gente mata. É 3 a 14 de fevereiro. Então, vamos na volta, né? No final da festa a gente Vai faz. fazer dia 28 e 30 de janeiro. 28 e 30? Ah, também pode ser melhor, porque vocês já vão para a festa com a A cabeça gente tranquila. Mas tem que ser sábado. Não? Quê? Ah, não, esquece. 28 e 30 de janeiro. Eu acho bom. Eu não comprei passagem, mas eu posso ver nessa data. Tem bastante tempo, né? Você vê se houver algum problema, aí a gente faz o outro plano, de ir para depois daí a festa. Mas pode ser, eu acho que pode ser. Mas acho que essa data é bem conveniente, bem tranquila, eu acho. Pelo menos para mim ela é tranquila, não sei para vocês. Então a gente volta para fazer mais 2 aulas sobre sistemas dinâmicos vinculados, sobre como ir nessas teorias, né, não abelianas, teorias de calibre não abelianas, como ir do formalismo lagrangiano para o formalismo hamiltoniano. Isso é muito importante, né, do ponto de vista da quantização canônica, porque você precisa ter um hamiltoniano que você vai usar para montar o hamiltoniano quântico da tua teoria, tá certo? Então, vamos dizer assim, passar o formalismo lagrangiano para o hamiltoniano é essencial. E ao contrário das passagens originais do formalismo lagrangiano para o hamiltoniano, aqui não é tão fácil, porque aparecem vínculos hamiltonianos. A gente precisa discutir esses vínculos, discutir como é que a gente trata eles, discutir que modificações a gente vai ter que fazer no formalismo, né?
para aí, enfim, a gente ter tudo preparado para uma eventual quantização dessas teorias. Tá certo? Isso é o que está faltando. Tá certo? Vamos fazer isso nos dias 28 e 30 de janeiro. Né? Se eu vacilar, vocês falam, vai olhar o vídeo, desgraçado. Você falou isso. Tá bom? Então, suspendemos o curso por esse ano. Feliz Natal, né, para todo mundo. Feliz Ano Novo para todo mundo que está ouvindo e para vocês duas especificamente. Né? E ano que vem a gente volta para essas últimas duas aulas. Né? Nesse meio tempo eu espero ter condições de enviar exercícios, notas de aula corrigidas e as notas de aula até o final, antecipando, inclusive, de certa maneira, esses sistemas dinâmicos vinculados nas notas de aula. Certo? Vamos ver se eu consigo. Valeu, gente.